psicanálise, também estudei psicanálise, estudei acupuntura, estudei administração de empresas. Eu sempre fui mais holístico, né? Fazendo uma coisa mais ampla. Mas o Dr. Bach, depois que eu li esse pequeno livreto aqui, olha, pequenininho, né? Os Remédios Florais do Dr. Bach, aqui no Brasil, que na Inglaterra são 2 livros, é o Cura-te a Ti Mesmo e os Remédios Florais. Aqui estão os 2 juntos. Tem a Bíblia dos Florais de Bach, isso aqui. Tá? Então, quem quiser saber mais, conhecer a filosofia, aprofundar, esse é o caminho. Tá ok? Então, vamos lá. Já que se eu apagar aqui, fica muito ruim. Só para... Melhora, né? Melhora? Então, legal. Se tiver perguntas durante a palestra, podem ser feitas, a menos que seja uma pergunta não pertinente ao assunto do momento, aí faz no final. Tá? Mas pode fazer. Então, bem-vindos à Semana da Terapia Floral de Bach, né, a semana que a gente comemora realmente o aniversário do Dr. Bach. O Instituto. Então, a nossa missão é ser um centro de referência e excelência em terapias naturais, através de cursos, consulta, pesquisa, divulgação e serviço social, formar profissionais de alta competência capazes de promover qualidade de vida de seus clientes de forma consciente e multiplicadora. Né? Que quando a gente aprende a cuidar da gente, a gente aprende a cuidar dos outros. Né? Se você está fazendo alguma coisa boa para você, você descobre que, puxa, isso aqui faz bem, você acaba multiplicando, né? Desde que você seja uma pessoa normal. Se você for malvado, não. Mas se for uma pessoa normal, você vai passar para os outros o que você está conhecendo, aquilo que você pode levar de melhor para ajudar as pessoas que você conhece. A nossa história. Nós estamos aqui desde 90, né? E a gente promove os eventos, palestras, cursos, programas de rádio, de TV, publicamos informativos para divulgar as terapias naturais, seus benefícios e limites, levando, e isso é importante, benefícios e limites, né? Porque toda terapia é boa para determinados problemas, em determinadas pessoas, num determinado momento. Não tem nada que cura tudo, sempre, de todo mundo. Né? Sempre você tem que adequar de acordo com a necessidade da pessoa. Isso que é o mais importante. Levando as terapias às pessoas em geral, escolas, universidades e empresas. A gente faz palestras, leva atividades, etc. Os profissionais do Instituto Avalos já atenderam milhares de clientes com resultados mais do que satisfatórios. Realmente o índice de satisfação é muito grande. É muito grande mesmo. Então quem aqui já passou, já fez terapia, sabe disso. E vocês podem vir fazer tanto a consulta paga quanto o ambulatório, que você não paga nada. Vem aí, marca a sua consulta, faz sua terapia sem pagar a consulta para você conhecer os benefícios. Né? Além da prestação de serviço remunerado, a gente tem também o trabalho social, que a gente faz aqui e fora daqui também. Comunidades, asilos, em vários lugares a gente faz ou coordena, né, que outras pessoas, nossos alunos façam, ou terapeutas já formados pela gente façam. Fazemos pesquisas também na área de terapias. Essas pesquisas a gente tenta comprovar a eficácia das terapias, aperfeiçoar algumas técnicas, né, e confirmar ou negar os mitos sobre as terapias naturais, aplicando conceitos e técnicas das terapias naturais em novas situações. Nós pesquisamos aqui florais para ambientes, que a gente desenvolveu esse conceito aqui, logo nos anos 90, a fórmula de florais para tratar dores, que é ótimo, tem gente que tem problema de dor, que pode tomar analgésico, e aí como essa fórmula funciona maravilhosamente bem. O uso de photoquímica, comprovando as terapias vibracionais, equipamentos de cromoterapia também a gente desenvolveu, de magnetoterapia e a técnica das vivências com florais de Bach, que foi desenvolvida aqui também, que é uma forma de terapia de grupo, que a gente faz com os florais. Né? Então a pessoa pega o grupo dos ansiosos, faz uma vivência para ansiedade, toma o floral, todo mundo sai mais tranquilo e aprende a lidar com isso, aprende a superar essa ansiedade. O mesmo para o medo, o mesmo para a angústia, para a depressão. A gente pode fazer as vivências para vários temas. Sempre a pessoa tomando floral. Vocês já fizeram? Alguém aqui já fez vivência hoje? Já fizeram, né? Tem a semana que vem toda, né? A semana toda tem vivência, vocês podem participar, tá? Fazemos várias palestras também, né? Já fizemos no Senac, Citibank, Itaú, UniABC, Hospital Santa Helena, Telesp Telefônica, Secretaria de Educação de Diadema. Em todos esses lugares a gente tem feito parcerias, levado palestras, informações, terapias, etc. Tá? Desta forma, o Instituto tem atingido seus objetivos no cumprimento de sua missão, se estabelecendo como uma referência de expertise nas terapias naturais e como formador de bons profissionais, divulgador e multiplicador de seus benefícios. Então, com isso já deu uma... Todo mundo sabe agora o que é o Instituto Avalos, né? Vocês têm uma ideia de como a gente funciona. Vamos então ao tema da nossa palestra. Eu chamo a terapia floral de uma terapia sutil,
uma terapia realmente muito delicada, delicada como as flores. Por isso que eu coloquei esse título, para vocês conhecerem um pouco sobre a terapia floral e sobre o criador da terapia floral, que é o Dr. Eduardo Bach. Né, que muita gente não tem, mas que esse maluco aí, né, o Eduardo Bach, o que ele era? Bicho grilo? Não, ele era um cientista. Ele era um cientista que depois deu uma grilada assim, ele abandonou os consultórios e foi para o meio do mato para pesquisar os florais. Mas vamos entender um pouco como é que isso aconteceu, né? Primeiro vamos conceituar a terapia natural. As terapias naturais ainda carecem de uma definição objetiva, não faz parte das universidades. Você não vai fazer um curso de medicina, terapia natural. Agora está começando, né? A gente tem em São Paulo 2 cursos já, que são os cursos de naturologia, que ainda são novos, ainda mais um ótimo avanço, maravilhoso avanço. Tem também no Rio de Janeiro, tem também em Santa Catarina. Então é um começo para se estabelecer de uma maneira formal as terapias naturais, que sempre foram relegadas aí a um segundo plano, né? E são muitas técnicas, são centenas de técnicas reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. Os florais, por exemplo, são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, quando alguém fala, não, mas isso é bobagem, não é tanta bobagem, porque se fosse, primeiro não estaria existindo desde a década de 30, que o Dr. Bach terminou o sistema, até hoje, né, no boca a boca, beneficiando milhares de pessoas, tendo desenvolvido, a partir do trabalho dele, um monte de outros sistemas florais, além dos florais de Bach, e com milhões de pessoas que já foram atendidas ao longo de todos esses anos. Mas, apesar disso, todos os praticantes e usuários das terapias naturais não têm dificuldade de perceber se uma técnica é ou não é uma terapia natural. Você percebe, a intuição mesmo te fala isso, né? Se uma coisa é natural ou não é. Tem muito, o pessoal entra muito nessa história aí dos produtos para emagrecimento, é natural. Você vai ver a fórmula, é natural coisa nenhuma, né? Natural é só a foto da plantinha que tem no rótulo, é a única coisa natural. O resto não é. E as pessoas acabam percebendo, depois de algum tempo, que foram lesadas, enganadas, que aquilo não é nada natural. Pelo menos uma característica é comum em todas as terapias naturais. Isso é uma coisa que é própria das terapias, que é a sutileza. Terapia natural é sempre sutil. Pensa numa cromoterapia. Aplicar uma cor sobre as pessoas. Sutil, não é? O próprio floral é feito de flores, é sutil. O reiki, sutil. Terapia prânica, sutil. É sempre sutil. E além de ser sutil, está ligada à condição da manutenção da energia, de harmonizar a energia que a gente tem. Nós somos seres que não somos apenas o corpo físico. Somos seres, o corpo físico precisa de energia e, além disso, nós somos seres energéticos. Nós temos, além do nosso corpo físico, se você quiser pensar nisso, você tem a sua alma, o seu espírito, ou se quiser uma classificação um pouco mais ortodoxa dentro da teosofia, nós somos 7 corpos, né? Então você tem seu corpo físico, seu corpo vital, o seu corpo emocional, o seu corpo mental e o seu corpo causal. Então isso torna você uma pessoa, nos torna pessoas multidimensionais. E essas multidimensões que hoje a física já aceita e explica, né, que antigamente se falava nisso, não, mas só existe 3 dimensões, né? Altura, profundidade e largura, acabou. 3 dimensões. Aí veio o Einstein e falou, não, tem mais uma, tem o tempo, 4. E agora, com a física quântica, já começaram a desconfiar. Peraí, acho que tem mais coisa aí. Não é só isso, não. E chegaram os malucos atuais que têm a teoria das cordas. A teoria das cordas, para o modelo matemático ser realmente viável, tem que ter no mínimo 6 dimensões. E o mais provável é que tenha 20 dimensões. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem um monte de coisa que os nossos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem, nosso tato não percebe, nosso olfato não percebe, mas que existe. A limitação é nossa. A limitação é do nosso equipamento de percepção, de cognição, e não do universo. Então, aos pouquinhos, essas coisas que pareciam absolutamente esquisitas começam a fazer sentido a partir do modelo matemático da física. Então, agora a gente tem a teoria das cordas que traz para a gente fundamentação científica para as terapias naturais. Quando fala vibracional, já não é mais uma coisa. Pessoal, me incomodava muito isso, porque eu tenho essa formação em engenharia eletrônica, quando as pessoas falavam de energia, tinha aquele papo, energia, porque energia... Não, energia, gente, é um modelo matemático, dá para você calcular, dá para você medir, dá para você perceber. Tem um monte de interações que acontecem que a gente simplesmente não presta atenção, porque não é culturalmente preparado para isso. Nossa cultura não chama atenção para isso.
Mas o pessoal que tem mais de 2 décadas de existência deve ter chegado a ver em algum lugar uma televisãozinha com aquela antena interna, né, que quando você passava perto dela, a imagem fazia... né? E o som também. O que é isso? É uma interação energética. Se você põe a mão no seu rádio e ele pega melhor, opa, o que é isso? É uma interação entre o seu campo energético e o campo desse equipamento. Essa interação, essa interferência entre campos acontece o tempo todo. O tempo inteiro. Entre equipamentos, entre pessoas. Chega uma pessoa feliz aqui, chega, oi gente, estou feliz! Oba! Daqui a pouco está todo mundo se sentindo meio felizinho. Você chega um depressivo aqui, oi pessoal, que dia, hein? Nossa! Tá rindo do quê? Pelo amor de Deus, como é que consegue? Eu só mostro os dentes quando eu estou com raiva. Então a pessoa vai passando essa energia. Isso é ressonância, isso a física ensina. É ressonância. Se eu pegar 3 pianos, 10 pianos aqui, todos afinados iguaizinhos, eu tocar uma nota dó, eles vão ressoar a nota dó, ressonar como se tivesse tocado todos ao mesmo tempo. Isso não tem nada de mágico, não tem nada de religioso. Isso é física, pura física. Então o que explica a ação das terapias sutis, através da energia, é a ressonância. A física explica, não tem nada... E olha, não precisa nem chegar na teoria das cordas. Isso a gente faz com mecânica de ondas, coisa básica. Coisa básica, mecânica de ondas. Qualquer curso técnico de mecânica, de eletricidade, ensina isso. Qualquer colegial que dá um pouquinho mais de substância, a pessoa vai aprender, sim, mecânica de ondas. Senão não passa no vestibular. Precisa. Então não é nada assim tão fantástico. Dá pra gente abalizar. As terapias naturais consideram o ser humano como um ser natural, que pode e deve se integrar à natureza. Isso é fundamental. É o modelo de terapias naturais leva isso em conta, que você é natureza. Você não é uma máquina, você é natureza. Então isso já muda o conceito, muda o modelo. Estabelece a harmonia na natureza do ser desarmonizado. Você está doente, está chateado, está desarmonizado. O que tem que fazer uma terapia? Te ajudar a se reharmonizar. Seu violão está com a corda meio desafinada, o que você tem que fazer? Cortar a corda? Não, dá um ajuste, afina a corda. Pronto, afinou a corda, está tocando direitinho de novo. Natural. Natural vem do latim naturalis. Se refere ou pertence à natureza. Produzido pela natureza, de acordo com as leis da natureza, sem o trabalho ou intervenção do homem. É espontâneo, é simples, desafetado, que segue a ordem lógica das coisas. Muita gente fala, mas a terapia natural não tem lógica. Não, olha, por definição. O natural segue a ordem lógica das coisas. Tá? É inato, aquilo que é inato, que é teu, que é você, que está em alguma coisa. Que é intuitivo, que você não precisa de grandes explicações. É. Simples. É. Não muita explicação. Né? Agora, o artificial vem do latim artificialis, o que não é produzido pela natureza, mas por uma técnica, que envolve artifício, é falso, dissimulado, postiço. Então, dá para a gente começar a pensar, né? Natureza e o sintético. Se concluímos que somos seres naturais, por uma questão de intuição, bom senso e mesma lógica, por que deveríamos buscar nossa harmonização em coisas artificiais? Ou só em coisas artificiais? Pensa bem. Né? Você é natural? O que é mais importante para você? Tomar água ou Coca-Cola? Água. Seu corpo tem 70% ou mais de água, não de Coca-Cola. Muita gente chega e fala assim, não, eu tomo líquido. Tá, tudo bem, legal. Pode tomar, petróleo é líquido também, né? Aí lá, toma gasolina, é líquido. Não é líquido, tem que tomar água. Então eu sempre dou esse exemplo, olha, você pega a sua roupinha que você gosta mais, e lava com Coca-Cola, com cerveja, com chá, com petróleo. Vai ver se fica bonitinho. Não fica, né? O seu corpo precisa de água. O metabolismo precisa de água. O cérebro precisa de muita água. Senão a gente não sobrevive. Não tem como. E à medida que nós estamos estragando a água do planeta, a gente está estragando a água que a gente tem para sobreviver. Toda essa poluição que está aí, a origem dela não é lá fora. A origem dela é aqui dentro de cada um de nós. Nós estamos poluídos mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, quando eu olho na praia a latinha de cerveja, na mata o papelzinho de embalagem, não me incomoda. É familiar. Dentro de mim é pior.
Por isso que a gente está aos poucos deixando esse mundo tão confuso e sujinho quanto nós estamos dentro. Por isso que a gente tem que parar para limpar os pensamentos, limpar as emoções, limpar o corpo físico, desintoxicar-se. Que aí sim, naturalmente, a gente vai desintoxicar o planeta. Não vai partir de fora para dentro, tem que partir de dentro para fora. Isso é conscientização. Então, olha, na máquina, quem tem carro aí? Na hora de colocar água no seu carro, você põe Coca-Cola? Não. Põe cerveja? Não. Na hora de abastecer, pôr gasolina ou álcool, você põe alguma outra coisa? Põe uísque lá? Põe... Não, né? Cuida direitinho, não cuida? Vai direitinho, né? Agora, com seu corpo, com você como ser... Ai, não dá tempo, eu preciso do fast food, que na verdade é um fast morte, né? Fast food é fast morte, você vai estar abreviando a sua vida, senão... Fica igual um amigo meu que ele, quando via pessoal comendo McDonald's e ia comemorar a festa de aniversário, né, nessas lanchonetes, o pessoal dava parabéns, aí ele falava, menos um ano, hein? Porque realmente a coisa está indo ruim. Então, olha, tenha cuidado com a manutenção do seu organismo, isso é extremamente necessário. A natureza só se equilibra por processos naturais. Quanto mais formos em direção ao artificial, mais estamos indo em direção à destruição. Temos que usar muito bom senso. Coração artificial é legal? É assim, vai dar uma sobrevida para a pessoa, é legal. Ótimo, a tecnologia não é ruim. Uma perna, uma prótese, ótimo, maravilhoso. Mas precisa tomar cuidado, porque a tendência do pessoal é isso aqui, né? É começar a virar ciborgue mesmo. E calma, menos, né? Não tem que virar um robô. Você tem que usar a tecnologia a seu favor e não querer se transformar em tecnologia. Que hoje a gente já tem essa neurose de querer comparar a nossa produção às máquinas. Isso começou com a área industrial. Né? A linha de montagem, todo mundo tinha que trabalhar, né, na velocidade da máquina, como o Charles Chaplin mostra nos tempos modernos, né, que é fantástico. Hoje em dia, essa comparação é feita com o computador. Ninguém dá conta. Fica todo mundo desesperado, querendo ter uma produção. Sabe, o importante é a qualidade, não é você produzir loucamente. Vai pegar toda a informação que tem à sua disposição, você não consegue. O que está acontecendo? Olha, a gente está se deixando levar pelo artificialismo. Né? Mas a gente acaba se rendendo a esse tipo de coisa. Né? Se me desobedecer, eu te formato e pronto. Né? É mais ou menos isso que a pessoa acaba se deixando levar por esse tipo de situação. Nas últimas décadas, temos nos afastado demais de nossa condição de seres naturais, vivendo de uma forma cada vez mais artificial. Né? A gente não tem mais contato com a terra, né? Você anda de sapato, você está numa cidade como São Paulo, totalmente artificial. Né? É tudo artificial, os horários. Né? A luz elétrica ajudou a criar esse novo modelo, né? Que antes você acabou a luz, você ia dormir e pronto, agora não. Né? Você fica, vai à noite, cara, trabalha de dia, estuda à noite, tem turno a madrugada toda, né? É uma loucura isso. Isso é contra a natureza do ser humano. Mas não precisa produzir. Precisa produzir para quê? Né? Tem que questionar isso também. Por que tem que produzir tanto? 90% que a gente produz é bugiganga, não serve para nada. É totalmente indispensável. Mas a gente tem essa neura, né? Precisa fazer a economia crescer. Mas está custando muito. As consequências desse desrespeito à natureza estão cada vez mais graves. A gente está vendo aí. O desrespeito é muito grande. Nós estamos nos adequando às máquinas, nos comparando, nos valorizando em função de seus parâmetros e negando, ou pelo menos negligenciando a nossa natureza. Né? Tem gente que vem para fazer terapia aí que está estressado, está cansado, o estresse pelo cansaço. Qual que é o melhor remédio para ele? Da guaranada? Não, é descanso, ele precisa descansar. O bom senso impõe, ele tem que descansar. Todo o resto que for feito é artificial e errado. Não é por aí, não é isso que tem que ser feito. O cara está cansado, ele tem que descansar, tem que mudar o estilo de vida dele. Está errado o conceito. Ele conseguiu implantar um modelo de vida que é autodestrutivo. Não funciona para ele. Tem que mudar. Mas normalmente o que acontece? Dá energético, dá vitamina, vai lá e vai lá, vai lá, vai lá e vai viver 10 anos menos. E sem qualidade. Nós somos natureza, sem ela não existimos. Eu acho legal quando o pessoal fala, vamos salvar a natureza. Que salvar a natureza como sendo uma coisa que mora na rua de lá? Nós somos natureza, não é salvar a natureza, não, vamos nos salvar. Se não salvar a natureza, não tem ser humano. E dentro disso, vamos falar dos florais de Bach. Já que a gente falou de terapias naturais,
Vamos falar de um cara, o Dr. Bach, que pensava já lá no começo do século passado, ele já pensava nisso. Ele falava, gente, esse negócio industrial está meio esquisito. Essa coisa de querer consumir demais, isso em 1928, está errado, não é por aí. Isso daí vai levar ao tédio. Se você basear sua vida no consumo, você vai ter um tédio terrível e vai te levar à depressão, à doença e à morte. Isso em 1928 ele percebeu isso. De lá para cá só piorou. Consumimos cada vez mais, né? Você pensa bem, ó, na antiguidade a humanidade se reunia, o lugar importante eram os templos. Na Idade Média, os castelos. E na nossa época, os shoppings. Né? O templo da nossa sociedade é o shopping. Olha que coisa maluca, né? Onde estão os valores? O valor agora é ter, não é ser. Isso é artificial. O valor natural é ser. Lembra que eu mostrei antes? A natureza é ser, é intrínseco, é o ser. A gente está indo para o ter. Isso é adoecedor. Entre as terapias naturais, existe uma que, além de não causar os inconvenientes efeitos colaterais, que o floral de bar não causa nenhum tipo de efeito colateral, não causa danos, né? Mesmo se você tomar o floral errado, ele não te faz mal, só não vai fazer bem, mas não vai fazer mal, que já é um grande avanço, que são os maravilhosos florais de Bach, que foram desenvolvidos pelo médico e homeopata inglês, o Dr. Edward Bach, entre 1928 e 1935. Faz tempo, né? Faz tempo já. Então deu tempo de... Realmente, esse é o Dr. Bach, não sei se vocês viram que ele está... Ali, aquele ali em cima é o Hahnemann, tá? Que é o pai da homeopatia. E aqui o Dr. Bach. São meus grandes amigos. Eu converso com eles o tempo todo. O Dr. Bach, e eles respondem. O Dr. Bach teve seu nascimento em 24 de setembro de 1886. Então, nessa semana, a gente está comemorando, né? No sábado, é dia 24, né? Então, é sexta-feira. Sexta-feira é dia 24, por isso que a gente começou no domingo aqui. Tá? Ele nasceu na Inglaterra, no país de Gales, né? No vilarejo de Moseley, perto a Birmingham, e tinha mais 2 irmãos, sendo um menino e uma menina. Recebeu o nome do avô paterno, que era fabricante de esporas, e a sua família e os amigos mais próximos chamavam de Bach. É o Bach, né? Mas depois, como a Alemanha foi o país, antes do Brasil, que mais consumia florais de Bach, foi divulgado para o mundo todo, mas a pronúncia alemã que é Bach. Bach, né? Aí chegou aqui como Bach. E agora ficou, florais de Bach. Tá? É o mais fácil. Né? Mas olha que legal, eu queria dizer pequeno ou querido, que ele realmente tinha essa característica. Tinha desde garoto um grande amor pela natureza, uma rara capacidade de observação e concentração. Era independente, positivo, com grande senso de humor e alegria, muito sensível ao sofrimento alheio, fosse uma pessoa, um animal ou uma planta. Ele se incomodava com o sofrimento alheio. Aí uma foto dele menino, nasceu aqui, né, no país de Gales, na Inglaterra, para localizar um pouquinho. Aqui uma visãozinha de Birmingham, onde ele estudou, a escola que ele estudou inclusive. Aqui também, da época, fotos da época dele, aqui o vilarejo de Moseley, na época que ele nasceu. A sua grande compaixão para com os outros fez que ele fosse estudar medicina. Ele ficou na dúvida se ia ser padre ou médico. Aí resolveu ser médico. Porque ele via nas indústrias da família o pessoal ficar doente. Nessa época não tinha leis trabalhistas na Inglaterra. Então o cara trabalhava 16, 18 horas, homens, mulheres e crianças, não tinha final de semana, não tinha férias, não tinha nada. Se o cara ficasse doente, ele não ganhava, não comia. Então ele tinha um pavor de ficar doente. E esse sofrimento, e os tratamentos eram terríveis. Esse sofrimento fez com que ele ficasse muito incomodado com isso. Ele resolveu ser médico para eliminar a cura. Ele era pouco ambicioso. Ele falou, vou eliminar a doença melhor. Vou descobrir a cura que elimine a doença. Por isso que ele foi fazer medicina. Depois de trabalhar 3 anos na fundição da família, ele foi para Birmingham e estudar e se formou em medicina. Depois no University College Hospital, que está lá até hoje, essa foto aqui é atual, né? Está lá até hoje. E aqui a gente tem imagens da época dele, as salas de aula, laboratório, né? Que era para a gente ter uma ideia de como é que era o ambiente onde ele viveu. Ele se formou em medicina e fez tudo o que tinha à disposição dele de especialização. Tudo. Ele realmente tinha uma característica de cientista, ele queria saber, ele precisava conhecer. Então ele foi médico, foi cirurgião,
foi professor de medicina, foi depois especialista em saúde pública, bacteriologista, ele fez tudo que ele podia fazer, ele fez. Tá? Então era um homem preparado realmente como médico, muito bem preparado, era um cientista mesmo. Eu falo isso com ênfase, pessoal, porque a gente ouve muito falar por aí, florais de Bach é aquela coisa de florzinha, coisa de abelhinha, parece coisa, né, que eu falei no começo, do bicho grilo. E não é, era um cientista que devotou a vida para chegar a um resultado. Né? Não era um cara que viajava na maionese, não. Em 1915, durante a Primeira Guerra, ele ficou responsável por 400 leitos de hospital, imagina só o trabalho dele, era responsável por 400 leitos. Tá? E aí ele começou a perceber que tinha uma diferença entre os doentes que tomavam o mesmo remédio, com o mesmo problema, tinha reações diferentes dos outros, e ele percebeu que uma diferença fundamental era o humor. Aquele que tinha mais vontade de sarar, que tinha mais vontade de viver, melhorava rapidamente. O que não tinha, morria. E ele viu também que fazia diferença o atendimento que ele dava. Aquele que ele só lia o prontuário, deixava o remédio ir embora, demorava mais para sarar do que aquele que ele chegava a conversar, como é que você está, se melhorou, como é que a sua família, de onde você é, o cara reagia melhor ao tratamento. Isso ficou na cabeça dele, né? Olha, uma informação que ele não teve na faculdade, mas ele viu que era importante, tanto o humor das pessoas, quanto o carinho que era dado a elas. Tá? Que normalmente nos hospitais, a gente sabe, nem sempre tem carinho, né? O hospital é um ambiente meio ríspido, na verdade. Você que é enfermeira pode falar isso de boca cheia, quer dizer, judio mesmo, né? Para falar a verdade é isso. Mas ele dizia que no futuro os hospitais iam ser lugares maravilhosos, de alegria, de paz, né? Que ia ser um outro ambiente. Ele acreditava nisso. Nesse período ele começou a pesquisar as vacinas, né? E descobriu algumas, e também se casou com a sua primeira esposa, que depois morre de difteria. Quase não se fala que ele teve esposa, teve duas, né? Duas esposas. E mais a convivência depois que ele teve com a Nora Wilkes. No dia 2 de maio de 1916, ele se casou com a segunda esposa, né? Em 1916, depois, também nasceu a filha dele. Não façam as contas, que vai ficar meio constrangedor para ele, tá? Mas tudo bem. Não, nasceu de 7 meses. E teve um episódio marcante nessa época, né? Ele estava desenvolvendo as vacinas, essas vacinas realmente foram importantes, mas ele teve um câncer em 1917, tá? E teve que ser operado, assim, às pressas mesmo, ele estava desacordado, o pai que teve que autorizar a cirurgia. Os médicos abriram, viram que não tinha muito o que fazer, deram para ele no máximo 3 meses de vida e falaram para ele que, olha, sinto muito, não tem jeito, tá? Tudo bem, ele ficou ali, primeiro, né, no começo, as primeiras semanas mal, ali com as dores, etc., mas à medida que ele foi melhorando, ele, ao invés de ficar se queixando, ele foi mudando a postura dele para, peraí, eu estou pesquisando umas vacinas, são importantes, deixa eu terminar esse trabalho para deixar para a humanidade. Aí ele foi para o laboratório e mandou brasa, tinha pressa. Ele trabalhava tanto que o laboratório ficou conhecido como o lugar que as luzes nunca se apagam. Ele varava a noite trabalhando. Ele falou, posso morrer a qualquer momento, então deixa eu mandar brasa. E foi e trabalhou muito nessas vacinas dele. Acontece que, em trabalhando para os outros, ele se esqueceu dos próprios problemas e verificou que estava se tornando mais forte, que isso aí quem conta é a Nora Wilkes, né, que foi a companheira dele até o final da vida dele, que já trabalhava com ele depois como assistente, né, enfermeira, que é fundamental para a história dos florais. Não fosse ela, nós não teríamos os florais aqui hoje. Que ela que criou o Bacenter e manteve os florais até a morte dela, né, então é fundamental. E os que tinham visto o Bach nos seus piores momentos ficaram atônitos com a recuperação dele. Tanto que um médico que assistiu a cirurgia, ao encontrar com ele, falou, mas bom Deus, Bach, você está morto. Como é que você escapou disso? Não é possível. Isso mudou totalmente a cabeça dele. Ele falou, peraí, o que me curou não foi remédio nenhum. E eu estou vivo aqui. Como é que é isso? A hora que eu fui me dedicar a fazer alguma coisa para os outros, eu sarei. Isso mudou muito o jeito dele enxergar a saúde e a doença. Então ele parou para reconsiderar isso tudo e viu que ele trabalhando com um grande amor, um propósito definido na vida, isso era um fator decisivo na felicidade da pessoa aqui na Terra e isso é que tem ajudado ele a recuperar a saúde. Ele falava muito isso, saúde é liberdade. Se você não faz o que você quer, o que você gosta, você vai ficar doente. Tá? Se você se deixa levar pelo que os outros impõem para você, você vai ficar doente. Se você se preocupar em ficar impondo aos outros o que você quer, você vai ficar doente.
Olha que visão diferenciada. E é tão real isso, gente, mas é tão real que é assustador. Mas continuando a vida dele aí. Aí ele desenvolveu algumas vacinas. Quando estava acontecendo, logo depois da Primeira Guerra, teve a gripe espanhola, né, que foi uma terrível, matou um monte de gente. E ele foi autorizado pelo hospital universitário a usar as suas vacinas, que eram próprias para bactérias intestinais. E fez um sucesso enorme. Tá? Ele ficou muito conhecido na Europa por causa disso. Ele conseguiu salvar muitas vidas, que morria quase todo mundo. Conseguiu ter um trabalho preventivo. Ficou muito encorajado com o resultado do trabalho, sentiu que estava gradualmente se aproximando de um método mais suave, porque ele ficava incomodado com os tratamentos da época. Ele achava um absurdo. A pessoa vem fazer a consulta, tem que esperar fazer o exame, esperar o resultado do exame. Quando chega a coisa, é injeção, é corte, é isso. Ele fala, não pode ser isso, não faz sentido. O cara já está doente, tem que fazer ele sofrer mais. Ele não aceitava isso. Então ele tinha sido capaz, através desse trabalho, de eliminar muitas drogas desagradáveis e, acima de tudo, dar esperança para a pessoa. E ele conseguiu perceber que ele tratava a pessoa de forma geral e conseguia resultados bons de forma local. Então tratava a pessoa e não a doença da pessoa. Ele chegou à conclusão sozinho. Como ele começou a pensar assim, ele descobriu a homeopatia, que o Hahnemann já pregava isso, não trate a doença, trate o doente. Ele achou uma afinidade de pensamento total com o Hahnemann. E aí ele foi para o Hospital Homeopático de Londres, teve então contato com o Organon e ficou impressionado com a semelhança do pensamento dos dois. A sutileza do método homeopático ia de encontro com as ideias de cura que Bach ansiava. O mestre alemão já preconizava que o princípio da verdadeira cura está em tratar o doente e não a doença, e o Bach tinha chegado a essa mesma conclusão. Bach valorizou o fato de que a homeopatia dava para prescrever o remédio sem pedir os exames. O homeopata não precisa de exames, ele pergunta tudo o que precisa saber, né? E a partir dessa entrevista é que ele vai chegar à conclusão, pelos seus sintomas, qual que é o remédio mais adequado. Tá? Então ele achou que isso já era ótimo. Concordava com o Hahnemann também, quando ele diz, no primeiro parágrafo do Organon, que é a Bíblia do homeopata, que diz, a missão mais elevada e única do médico é restabelecer a saúde do doente, é curar. Essa é a missão do médico. Tá? Então aí você começa a perceber uma série de coisas, né? Tem a questão dos laboratórios, a questão da produção, da produtividade que o médico é obrigado a dar, e uma série de coisas que tiram o médico dessa condição. Desenvolve então os famosos nosódios. O que são os nosódios? Muita gente chama de vacina homeopática, mas não é bem isso. É um remédio homeopático feito a partir de material mórbido. Era feito a partir de bactérias do intestino das pessoas doentes. Tá? Então ele desenvolveu 7 nosódios que fizeram um sucesso tremendo. Até hoje tem. Você pode ir numa farmácia homeopática e pedir um nosódio de Bach. Tá? Por serem sutis e de uso oral, porque o Bach não gostava de injeção, porque a injeção machuca, os resultados muito animadores, percebeu que deram um passo em direção a uma prática de tratamento melhor e mais suave, mais sutil, mais delicada. Esse método permitia limpar e manter o trato intestinal e resultava em uma melhora notável na saúde geral. E curava ainda os problemas locais. Então ele falou, opa, achei. Isso aí é uma coisa que está ótima, achei um jeito de tratar a pessoa. O sucesso dele se alastrou pela Europa toda, mais de 700 médicos vieram fazer os cursos com ele para conhecer, para saber como é que era. Mas ele não estava acomodado com isso, não. Ele continuou pesquisando, ia atrás de tudo que era novidade, foi pesquisar a alimentação, a eletricidade que estava crescendo na época, né? O choque elétrico, as coisas todas. Se usava raio-x e até a radiônica, tá? Que é um método de avaliação energética mais sutil, que você leva em conta máquinas de gráficos, que você mede a energia da pessoa, emite energia para a pessoa. Ele foi pesquisar tudo. Ele era muito inquieto, né? Ele queria pesquisar. Percebia cada vez mais a importância do estado mental e emocional do paciente no desenvolvimento da doença e na conquista da cura. Ou seja, a úlcera, né? O pessoal não fala isso, fulano tem uma úlcera nervosa, não é comum isso? Coitada da úlcera, a úlcera não é nervosa, nervoso é o dono da úlcera, não é verdade? Por que tem que culpar a úlcera? A úlcera está na dela lá, chegou até um ambiente agradável, propício, ela fica lá. Então, o nervoso é o dono, não é a úlcera. Ele percebeu isso, que é uma questão mental. Já há algum tempo, pensava em substituir os nosódios
que são feitos a partir de materiais patológicos por plantas que tivessem o mesmo efeito de cura devido à sua vibração energética. Olha aí, como ele já estava indo, né? Estava indo além daquilo que ele tinha aprendido na faculdade, por estar ligado em todos os avanços, em todas as coisas, ligado no que estava começando a chegar lá, a lei da relatividade, né? Ele está ligado em tudo isso, ele já começou a ver, peraí, eu não tenho que dar uma coisa mórbida para a pessoa, eu quero uma coisa positiva, quero uma coisa saudável. Aí, numa palestra que ele fez para a Sociedade Homeopática de Londres, em 1928, ele dá uma dica do que ele estava pesquisando. Temos de fazer todo esforço para substituir o nosóide bacteriano por plantas e temos de fato encontrado alguns deles, quase exatamente, mas ainda está faltando alguma coisa e esse ponto nos mantém paralisados no esforço de evitar o uso de nosóides bacterianos. Esse ponto vital é a polaridade. Os remédios nas campinas e da natureza, quando potencializados, né, as plantas possuem polaridade positiva, enquanto aqueles associados às doenças são do tipo inverso, portanto negativa. Talvez em alguma data futura, uma nova forma de potencialização possa ser encontrada. Então, ele não fez, sabe, ele tropeçou no floral, ele foi construindo esse caminho, foi a pesquisa e pesquisa e pesquisa que foi levando ele a essa conclusão. Ele queria, de fato, encontrar um remédio que fosse positivo, que tivesse uma energia positiva para curar a pessoa. Teve também a inspiração de que as pessoas de um mesmo grupo não sofreriam nenhum mesmo tipo de doença. Ele olhou as pessoas e falou assim, olha, eu posso agrupar, esses caras são tão parecidos que parecem parentes. Eles reagem do mesmo jeito às coisas. E ele conseguiu definir 7 grupos. Ele falou, olha, não importa a doença que a pessoa tem, mas como a pessoa reage à doença. Olha a conclusão que ele chegou, fantástica. Então não importa, ele falava assim, ele falou, ó, o sarampo do Joãozinho, do Paulinho, da Mariazinha é diferente. Você pode chamar de sarampo, mas cada um está com uma doença diferente. Depende deles, o que importa é como eles reagem a essa doença. E é isso que o floral faz. O floral vai te positivar em suas reações. Você vai reagir de forma positiva diante da vida. Até ali a ênfase de suas descobertas estava acontecendo por métodos científicos, mas nunca desprezou sua intuição, que em muitas ocasiões foi importante nas suas conquistas. E agora sabia que precisaria ainda mais da intuição dele. Ele percebeu e falou, olha, o que a ciência tem para me ajudar? Já usei, quero mais. Ainda bem que tem gente assim, que desafia, né? Senão a gente não evolui. Em setembro, sentiu o impulso de ir para o país de Gales e descobriu o Mimulus impatiens, 2 flores, que são 2 florais, das quais ele fez 2 florais. O Mimulus para medos de coisas conhecidas e o impatiens para a pessoa impaciente. Aquela pessoa que está falando com ela, está batendo assim, né? Você começa a contar um negócio para ela e fala, sabe, esse final de semana eu fui na praia, fui com aquele meu menorzinho, você conhece ele, né? E antes contei, né? Comprei um cartaz, você foi para a praia, e aí? Tava bom lá, tava sol, né? Fui fazer, já chega e já corta a conversa e não aguenta, né? Ficar esperando o cara falar, né? E tá ótimo para quem é impaciente. Ele voltou com as 2 para Londres e preparou homeopaticamente, que ele não tinha descoberto ainda os florais. Depois ainda mais uma planta que é o clematis, que é para aquela pessoa que viaja a maionese, que ele está sempre distraído, sempre sonhando com o futuro, aquele cara assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer, o tempo passa e ele não faz nada, que ele gasta o tempo sonhando, ele não realiza, tá? Então, o floral ótimo também. E ele conseguiu bons resultados, testando com os pacientes, os resultados foram muito bons. Em fevereiro de 1930, ele publica um artigo falando sobre os novos remédios e seus usos. E avisou aos amigos que deixaria Londres e iria para o campo pesquisar novos grupos e seus remédios. A surpresa foi geral, ele era o líder, era o gênio, todo mundo ficou bravo, não vai, a mulher se separou dele, foi um escândalo. Mas ele deixou tudo para trás e foi embora. Ele tinha um consultório que, né, bombava de atendimento, tinha o cargo no hospital, que era importante, vinham os médicos do mundo todo lá fazer os cursos com ele, querer saber das novidades com ele, ele abandonou tudo, foi, vou fazer isso, que essa é a minha missão. Quem aqui tem certeza da sua missão? É importante, não é? É uma delícia, é uma bênção, quando você sabe a sua missão. O que você veio fazer aqui? É muito bom, isso é gratificante demais, gente. E ele tinha essa certeza, então não tem dúvida. Quando você sabe da sua missão, você não tem dúvida. Você não fala, não vai perguntar para o confessor, para o terapeuta, você acha que eu devo? Você acha que eu não acha nada, eu sei o que é melhor para mim.
e vou lá e pronto, resolvo. Tá? E ele fez isso, foi para o meio do mato, a despeito das críticas, a despeito de ter perdido a mulher, ele foi embora, deixou todo mundo lá e foi trabalhar nas pesquisas dele. Em 1930, então, ele deixa Londres, né? Vai para a Vila de Welsh, e lá ele continua a descobrir novos remédios, percebendo o que está acontecendo. E escreveu o livro Cura-te a Ti Mesmo, enquanto ele preparava. O Cura-te a Ti Mesmo é um livro que tem toda a filosofia do Dr. Bach. Não dá para ser terapeuta floral sem aprofundar, e aprofundar mesmo, o livro Cura-te a Ti Mesmo, a filosofia de Bach. Você vai entender o que é doença, o que é saúde, como é que você domina essa equação. E é muito mais simples do que a gente pensa. E por ser simples é que é complicado. Porque a gente tem toda uma cultura que ensinou a gente a complicar as coisas. Não é? O que é mais complicado não impressiona mais. Não é? Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, toma cuidado que vocês estão chegando à beira de uma situação difícil, todo mundo entende. Se eu chegar, olhem, atentos, vocês beiram o lindeiro do tremedal. Não é? Vai ter gente que vai falar, nossa, Deus falou, mas serviu para alguma coisa? Para nada, né? Eu tenho que me comunicar. Então não serve para nada falar isso, né? Falei a mesma coisa, mas não... E a nossa cultura valoriza isso. Valoriza o complicado. Então a gente tem realmente... Eu tive muita dificuldade para simplificar, para entrar na cabeça do Bach e entender a simplificação. Eu venho de uma formação totalmente complicada, né? Fiz engenharia, fiz administração, fiz psicanálise ainda depois, fiz acupuntura, que aí já começou alguma coisa, mas a gente está treinado para pensar complicado, né? Não simplificar as coisas. E a filosofia dele é simples, é de uma crueza, uma simplicidade que dá vergonha de falar, caramba, por que eu não sou assim? Por que eu não vivo isso? O Bach passava horas examinando um grande número de flores, observando onde crescia, o solo onde elas escolhiam para se desenvolver, a cor, a forma, o número de pétalas, o caule, a raiz, a semente. Observava demoradamente, ficava caminhando para cima, para baixo, ia para todo lado, ia ver o hábito dessas plantas, característica de cada flor. Ele via tudo e entendeu a partir daí que a vida da planta estava concentrada principalmente em suas flores e que ele tinha que fazer a pesquisa com as espécies mais perfeitas, com as flores mais perfeitas. É interessante falar para vocês que o homeopata, o remédio homeopático, pode ser feito de qualquer coisa. Você faz de planta, qualquer parte da planta, ou a planta inteira, você faz de animais, né? Por exemplo, posso pegar uma abelhinha e fazer o ápice, né? Que é um remédio excelente, muito bom. Eu uso minerais, eu uso tudo, uso material mórbido, uma doença para fazer o remédio homeopático, tudo. Ele optou, conhecendo tudo isso, ele foi caminhando em direção às plantas, pela polaridade, que ele queria coisa positiva, e nas plantas as flores. Não é a parte mais bonita da flor? Da planta? Mais sutil? Mais alegre? Não é? Olha que coisa interessante. Isso de observar a planta toda, de ver como ela é, o nome disso é assinatura. Quem codificou melhor isso foi o Paracelso, que é outro maluco também fantástico, um grande médico. Era tão bom quando chamaram ele para ser professor de medicina, ele falou, não dá para ensinar medicina, o médico nasce pronto. Quem é, quem não é, não vai ser pela escola. Né? E se recusou a dar aula de medicina, Paracelso. O Paracelso, ele codificou essa assinatura das plantas. O que é assinatura? É você observar a planta e ver se ela te dá alguma dica de que ela pode te ajudar. Uma planta com jeitinho de estômago pode servir para o seu estômago. Uma planta com jeitinho de coração, digitados, pode servir para o seu coração. E assim sucessivamente. Ele foi vendo características de comportamento da planta. Né? Por exemplo, o Mimulus, que é uma florzinha amarela, bonitinha, ela gosta de ficar no meio das pedras, no rio, às vezes até no meio da cachoeira. Ela é toda delicadinha, mas ela fica ali onde a água está. Né? E ela enfrenta, ela não tem medo, ela tem coragem. Então o Mimulus é a essência que ele, a flor que ele usou para fazer a essência que fortalece a nossa coragem. Entenderam? É assim que ele foi fazendo cada uma dessas essências maravilhosas. E ele disse o seguinte, toda a vida do vegetal está na flor. O simbolismo da flor. É o cálice do Santo Graal, agora que todo mundo assistiu lá o Código da Vinci, todo mundo já sabe o que é o cálice do Santo Graal, né? Então, é o cálice do Santo Graal, a flor. A flor é o símbolo da alma humana, a flor simboliza tudo que é sutil, a flor é a parte mais evoluída do vegetal. As flores têm características do reino animal, elas emitem cores, odores, imitam os animais, atraindo a fecundação, portanto ela faz uma ligação entre o plano vegetal, o reino vegetal e o reino humano, ela faz essa ligação. Não é? Então, olha quanta coisa que ele foi percebendo
juntando o conhecimento científico que ele tinha, a sensibilidade e a intuição dele. Então a flor realmente tem essas características de elevação. A planta procura a luz do sol o tempo todo, a vida toda, né? Ela fica, fototropismo, ela vai procurando a luz. Quando você quer se sentir bem, você quer sair da escuridão da sua vida, não fala, estou precisando de luz, vou procurar luz. É isso, a planta faz isso o tempo todo. Né? Já está o tempo todo realizando isso. A planta tem sua vida física nas árvores, a psíquica nas flores. A flor evoca sentimentos de delicadeza, beleza, harmonia, pacificação, amor. As folhas recebem a luz solar e as flores emitem a luz com suas cores e iluminam a alma humana. Quando você quer mostrar para alguém o seu melhor, alguém que você gosta muito, alguém que é muito importante para você, que você não sabe o que falar, eu não tenho palavra para dizer o quanto que eu gosto dessa pessoa, você dá flores, não dá? Então, já está lá no nosso inconsciente, a gente sabe que a flor representa tudo de positivo, tudo de melhor, tudo de bom, tudo de divino. Né? No início de uma manhã de maio, ele teve a certeza ao observar uma gota de orvalho, que esta, com o poder da luz do sol, se magnetizava com as propriedades da flor. Ele teve essa intuição, olhando assim, logo cedinho, a flor com a gotinha de orvalho, com a luz do sol, ele teve a intuição e percebeu que aquela gotinha registrava o padrão vibracional daquela flor. Tá? Isso a gente constata com photokilling. Todo mundo sabe o que é photokilling aqui? Alguém não sabe o que é photokilling? Você não sabe? Photokilling é uma foto que a gente tira com uma máquina especial, uma máquina que gera um campo elétrico de 6.500 volts, né? E quando você põe algum objeto nessa máquina, a interferência do campo eletromagnético do objeto sobre o campo da máquina, que é estável, mostra para a gente algumas informações. Por exemplo, eu pego a água, só a água, e tiro uma foto, me mostra uma luz branca. Se eu pego um floral e coloco lá, altera, ficam com cores, mostrando que tem um padrão energético alterado. A quantidade de luz muda, né? E a gente fez isso com todos os florais, e cada um deles tem um padrão vibracional próprio. Tá? É diferente. Isso a água ela consegue reter as vibrações. Por isso você usa homeopatia, cromoterapia, ela retém as vibrações. Do mesmo jeito, quando você liga o rádio para ouvir uma emissora qualquer, você coloca lá 700 kHz. Tá? O que quer dizer 700 kHz? É a onda portadora, é aquela que você coloca nela, em cima dela, o som, a música, o que o cara está falando. A água é portadora também de energia vibracional. Tá? Nós tiramos foto, por exemplo, de uma água normal e água benta. Muda. Fica com energia enorme. Pegamos também, sem preconceito, um copo d'água do lado do rádio, o pastor orando. Tiramos foto. Muda. Água fluidificada. Muda. Água falando coisas boas. Faz uma oração. Fala coisas boas. Alegria, amor. Tira foto. Muda. Fala um palavrão. Muda. Tem aquela experiência dos cristais congelados de água, né, que foi feita no Japão, muito interessante também, que mostra que os cristais mudam de acordo com a energia que a água está recebendo. E o Bob percebeu isso. Tá? Então aí que ele percebeu como ele ia poder pegar a vibração. Traz, por favor, uma foto Killian aqui para mostrar o resultado. Vê se tem alguma de floral, de qualquer coisa assim, se tiver alguma fácil lá. Ó, essa aqui é a foto Killian do dedo indicador de uma pessoa, tá? Através dessa foto, que a pessoa vem tirar foto, a gente faz o tratamento, tira de novo para ver o que acontece. Essas cores, a posição, essa característica gráfica está codificada. Então a gente pode, a partir dessa característica gráfica, ver se a pessoa é muito ansiosa ou ela é pouco ansiosa, se ela tem medo, se ela está com a mente muito estressada. Né? Dá para ver uma série de coisas. Se ela é mais agitada, mais calma, se ela está em depressão, tudo isso dá para ver aqui, ó. Por essa foto. É uma forma de análise muito prática, muito legal, né? Fantástica. Tá? E mostra que a gente tem poucas maneiras de registrar padrões vibracionais. Eu posso fazer isso, ou posso até pegar essa foto e passar para um espectrômetro, né? Que aí eu posso ver como é que é cada onda de luz, aí eu posso fazer essa análise. Mas a gente não tem equipamentos desenvolvidos para medir energia sutil. Não tem, infelizmente, ainda. Mas vamos chegar lá. E a máquina Killian é uma delas. Tá? Então, isso é uma foto Killian.
Tá? Você pode tirar de qualquer coisa, aqui era um dedo, né? Mas posso tirar da água. Por exemplo, uma medalhinha benzida. Você pega uma que não foi benzida, uma benzida muda a energia. Né? Para que negar? Dizia que agora tinha à disposição, o melhor laboratório possível, seus sentidos, a sua intuição. Esse laboratório dado por Deus era superior a qualquer laboratório feito pelo homem. Ele estava tão sintonizado que ele confiava no que ele estava fazendo e testava, né? Depois ele testava nele, testava nas outras pessoas também. O que é essa aqui? Agora é Rock Water. Essa aqui? Essa aqui é Aspen Rock Water. Ó, esse aqui é o Floral Rock Water, esse aqui é Aspen. Pega 2 gotinhas e tira a foto. Olha o padrão de luz como muda completamente. Então quando vem as pessoas e falam, floral é aguinha, homeopatia é aguinha. Não. É uma água carregada de energia. Nós fizemos há uns 4 anos atrás um trabalho de TCC da Faces, tiramos foto de um monte de remédios homeopáticos mostrando a diferença entre cada remédio. Ali no painel tem uma foto que tem a água dinamizada, tudo é foto Kirlian. Vocês olham no painel, tem 3 fotos lá coloridas, nesse painel bem em frente, que mostra só água, o vidrinho vazio, depois só água e depois dinamizado. E assim dá uma menção. Legal. Deixa eu ir, agora que eu vi a hora aí, gente. Deixa eu correr, que eu tenho só mais 1h15 para falar. Vamos lá. Suas experiências pessoais e profissionais, suas atitudes diante da vida, suas convicções e sua crescente liberdade mental, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de conquistar, permitiam uma integração única com a natureza. Você vai fazer qualquer pesquisa com preconceito, não é mais pesquisa. Não é mais. Não pode ter preconceito, senão você não evolui. Bach desenvolveu um método solar de potencialização inspirado pelo orvalho. Testou nele e em seus pacientes com sucesso, e o mesmo foi feito pelo método de preparo e fervura. O que ele fez? Ele pegou uma tigela com água, o orvalho, de uma fonte de água mineral, da região que tem as flores, colocou as flores nessa tigela, assim, olha, e deixa tomar sol, o sol da manhã. Quando as flores começam a murchar, retira as flores. Essa água é a matriz do floral. Essa água é a matriz do floral. Aí que está a energia vibracional da flor. Depois, a gente pega isso e mistura meio a meio com brandy, com conhaque, tá? Para conservar a água. É só essa a intenção. Os florais de Bach original são preparados a partir de flores silvestres, não tóxicas, com exceção da essência Rock Water, que não é uma flor, é água, né? Tá? Rock Water é água da pedra, que é para as pessoas muito autocríticas, muito rígidas. Elas vão aprender com a água a ter mais flexibilidade. A água chega num ponto que não dá, ela sai para cá, vai embora, né? Vai aprender a lidar com as emoções, que a água está ligada à emoção. Então, um cara que é muito rígido, que não expressa emoções, toma Rock Water, ele vai ficando mais, né? Começa a ter um pouco mais de molejo. São absolutamente naturais, elaborados pelo laboratório da Mãe Natureza, usando água mineral, flores, o ar e o efeito alquímico do sol, os 4 elementos. Tá, isso que é um floral. Tá muito sutil, né? Muito sutil. Não tem nada mecânico, nada industrial. São conservadas em brandy. Por que é conhaque de uva que é utilizado? Porque a uva é a flor de uma das essências florais, o vine. É uma essência floral para quem é muito autoritário, que é muito mandão. Tá? E depois, esse conhaque é envelhecido em tonéis de carvalho. Tem outra flor do carvalho, que é o oak. É uma pessoa que é muito trabalhadora, a responsabilidade, o trabalho é uma responsabilidade, um peso para ele, que ele nunca consegue abrir mão, né? O oak. Então vejam bem, o conservante também tem um padrão vibracional que tem sintonia com as flores do sistema floral. Tá? O conhaque não tem nenhuma intenção terapêutica, serve apenas para conservar a água, que é veículo que mantém a vibração equilibradora da flor. Mas mesmo assim, por assim dizer, ele tem afinidade energética. Agora, se a pessoa não pode tomar, não posso nada de álcool, né? Apesar de 4 gotinhas que você toma, não dá para metabolizar, tá? É muito pouco. Mas a gente pode conservar com vinagre de maçã ou com glicerina vegetal. Ou sem nada, põe na geladeira, toma, põe na geladeira, né? Faz um vidrinho pequeno, 10 ml, aí você toma sem nada, sem o conservante.
Apenas algumas gotas dessas essências sutis com um aroma floral, delicadas como as flores, essas gotas, podem provocar profunda libertação do ser humano. As essências florais de Bach apenas liberam e potencializam nossas virtudes, nossas qualidades, disponibilizando nosso verdadeiro eu, de forma positiva, em nossa maneira de pensar, sentir, de agir, enfim, de ser. Não nos obriga a ter qualquer comportamento, apenas deixa as reações positivas disponíveis, ou seja, não impõe nada a você. Se você toma um Mimulus, ele não vai te dar a coragem do Mimulus, ele vai despertar a sua coragem, entra em ressonância com a sua coragem, e a sua coragem passa a vibrar. Olha que interessante. Se você toma um Agrimone, que é para pessoa ansiosa, não é um calmante, não vai te deixar mole. Você vai reagir diante daquelas situações que te deixavam ansioso com serenidade, porque desperta a virtude da sua serenidade que estava meio apagadinha ali. A gente chega aqui na nossa vida com uma malinha com recursos e dificuldades. Alguns recursos a gente não está utilizando. O floral faz o quê? Mostra para você, ó, tá aqui, ó, usa. Ó, pode usar esse aqui, pode usar esse aqui. Aí você vai usar o melhor de você para cada situação. Por isso que não cria dependência de forma alguma, porque é seu. Não é a coragem do outro, é a sua coragem, é a sua serenidade, é a sua segurança. Não é? Olha que maravilha. A sua decisão. Então são 38 essências para cuidar de todos os seus problemas, todos. Alguém já levantou, mas por que só 38? Será que só tem 38 problemas? Lembre-se de pegar 38 florais, combinar fórmulas de 6 essências. A análise combinatória disso mostra que eu tenho à minha disposição quase 3 milhões de fórmulas diferentes. 2 milhões, 800 e poucos mil. Portanto, atende a qualquer tipo de desequilíbrio humano. Você concorda? Né? Muito melhor. Por isso que é customizado. Você está tratando a pessoa. Sem criticar a alopatia, que ajuda em muitas coisas, mas a alopatia tem aqui 3, 4 tipos de analgésico, que na maioria das vezes é o que as pessoas tomam. Então tem que ajustar você ao remédio, e não o remédio a você. Diferente. Terapia natural trata a pessoa, é customizada. A terapia floral não luta contra o problema, fortalece a solução. Se há medo, a coragem é fortalecida. Se há depressão, a alegria é incrementada. E por não ser algo externo imposto à pessoa, não há rejeições. Não é um corpo estranho. E o seu efeito é sutil. Ao enfrentar a situação, quando o recurso adequado é liberado, naturalmente a dificuldade é eliminada de forma positiva, sem efeitos colaterais, sem criar dependência. Você toma um floral para medo, você não acorda assim, eu estou com coragem. Não, na hora que você enfrenta aquela situação que antes você tinha medo, você enfrenta. Depois fala, nossa, enfrentei aquele negócio. Aí você vê que está com mais recursos, conseguiu passar. E é para sempre, não precisa, sabe, conquistou aquilo, é teu para sempre. Não tem que tomar floral daqui a 6 meses de novo, né? Tem que ir lá cada 6 meses, tem que voltar a tomar uma dose. Não é isso, uma vez superado, superou. É de fundamental importância a compreensão de que se tratam de essências vibracionais. Não apresentam em sua formulação, execução e ação nenhum tipo de princípio ativo. Nenhuma avaliação farmacológica pode ser feita. Se você levar para o Instituto Lutz, vai qualquer um fazer exame, é água e conhaque, ponto. Quimicamente você vai ver isso. Mas tira a fotoquilha, você vê que cada uma delas tem um padrão próprio, que os exames químicos não conseguem detectar. Tá? São essências naturais. Aliás, neste fato reside a maior dificuldade de aceitação da maioria das pessoas, incluindo alguns terapeutas, que demoram, mesmo o pessoal demora para entender, porque não é o padrão que a gente está acostumado. Fala vibracional, a maioria não entende muito bem o que é isso. Né? E aí a pessoa fala assim, não, mas se eu tomar, ao invés de 4 gotas, se eu tomar 15, vai ser mais forte. Não, não é assim que funciona, floral. Coisa vibracional, para mim, potencializar, eu diminuo o intervalo entre as doses. Não adianta tomar o vidrinho inteiro, faz o mesmo efeito de 4 gotas. Porque você vai entrar em contato com a vibração. É ressonância. É como o violão. Toca o violão, pom. Acabou. Quer mais? Tem que tocar de novo. Pom. Não adianta pegar um violão maior. Tá? Não vai manter o som por mais tempo. Tá? Então é por isso que é vibracional, é isso que acontece. São essências naturais, não venenosas, não causam nenhum tipo de dano e podem ser utilizadas em conjunto com qualquer tipo de procedimento terapêutico. Eu estou tomando remédio de tarja preta com bolinha amarela, estou fazendo acupuntura, estou tomando homeopatia. Pode, com qualquer coisa, não tem problema. Não tem interação medicamentosa negativa utilizando floral. Pode tomar sem culpa e sem medo. É barata e cômoda, pois na maioria dos casos, uma sessão mensal é o suficiente.
E a fórmula individual é individual, ajustada para a pessoa, de acordo com a evolução da pessoa, vai mudando a cada consulta, tá? De acordo com a pessoa que você está mudando. Tá? Então, vai respeitando essa mudança, tá? E o remédio dura mais ou menos um mês mesmo. Então, uma vez por mês está resolvido. Convém ressaltar que, apesar de sua simplicidade, e por isso mesmo, a terapia floral pode ser praticada por profissionais, deve ser praticada por profissionais de boa formação, que dominem a filosofia, o uso das essências e as técnicas de atendimento, além da ética profissional. Infelizmente, tem muito cursinho de floral por aí, que forma o cara aí 3 horas, né, um final de semana, e se informa o que é floral, como é que é, de onde veio, mas não forma o terapeuta. Formar o terapeuta leva tempo. Tem que aprender a pensar como terapeuta dentro do sistema floral de Bach. Eu não posso, eu sou psicólogo, eu posso dar floral. Não pode. A faculdade de psicologia não te ensina a dar floral. Você tem que fazer um curso de florais, que é outro modelo. Eu mesmo tive dificuldade de tirar a psicanálise na hora de fazer a análise pelos florais. Porque eu observava a pessoa, já ficava, né? Psicanálise, deixa para lá. Tem que agora é floral, é outra coisa. Tem que ver o cara de outra maneira. Então você tem que realmente procurar bons profissionais. Tem boas escolas, tem que ser bons profissionais. Um pouquinho, bem rapidinho, agora um minuto só, da filosofia do Bach. Olha o que ele pensava. A doença é única e puramente uma correção. Não há nela nada de vingativo ou cruel. Não precisa ter medo. A primeira coisa que pensa assim, você está doente, que azar que eu dei. Você não deu azar, você construiu essa doença. Foi azar, você escolheu, você foi, sabe, plantou, regou, até ficar aparecer. Isso quer dizer o quê? Que você tem o domínio. Do mesmo jeito que você se adoeceu, você pode se desadoecer. Tá? Se é que existe essa palavra. Na verdade, ela existe para nosso bem e é benéfica, embora devamos evitá-la. Se tivermos a compreensão adequada, combinada com o desejo de fazer o que é correto, eu não fico doente, não preciso, eu posso eliminar a doença. Não tem nenhuma doença incurável. Isso, na minha opinião pessoal, a pior coisa que um médico pode fazer para uma pessoa é falar assim, sua doença não tem cura. Quando ele deveria falar, eu não sei te curar, eu não sei o que fazer com você. Isso seria o honesto, né? Mas quando fala, ó, a doença não tem cura, você tem 3 meses de vida. O Bach mesmo pode falar, 3 meses nada, viveu mais 20 anos. Tá? E assim, eu já passei por várias situações assim também com parentes, né, que, aliás, estou aqui por causa disso, né, que falaram que não tinha gente, minha mãe tinha morrido já. Eu cheguei no hospital, ela não tinha morrido. Ela estava ainda na sala de cirurgia, o médico falou, sem chance, até pancreatite necrohemorrágica, não vai escapar disso de jeito nenhum. E tudo bem, eu fui para casa e fui pensar o que eu podia fazer, e usando as terapias naturais para encurtar a história, minha mãe teve uma sobrevida de quase 30 anos. Né? E bem, não teve nada disso. E o médico, quando deu alta para ela, achou com os alunos dele, que ele era professor, falou, aqui, ele falou assim para mim quando eu fui lá, olha, nós abrimos sua mãe achando que era coração e eu vi atrás do estômago o pâncreas totalmente necrosado. Tá? 4 meses depois, ele falando para os alunos dele, aqui nós temos um caso clássico de erro de diagnóstico. Terrível, né? É uma pena, mas ao invés de ele vir me perguntar, como outros médicos do hospital vieram me perguntar o que eu estava fazendo, que ela estava melhorando, né, ele não quis aprender, não quis saber. E não é por aí, gente, a alopatia é boa, a homeopatia é boa, tem que juntar tudo. A gente não pode falar, vai chegar um paciente para mim que está, estou tomando um remédio psiquiátrico, estou me sentindo bem. Tá bom, então tá. Eu falo, não toma. Está se sentindo bem, resolver. Tem que ajudar a pessoa. E pronto. Não é, não, isso não, você não pode tomar não, porque eu não gosto. O que é isso? O Bach dizia o seguinte, olha, esta é a terapia do sejam abençoados. Esses belos remédios, divinamente enriquecidos com poderes curativos, serão administrados para que o paciente possa ser inundado pela virtude curativa. Tá? Então, é tudo positivo, é tudo sutil, é tudo maravilhoso. No futuro não haverá mais orgulho em se ficar doente, ao contrário, as pessoas terão tanta vergonha da doença como se tivesse cometido um crime, porque se você que provoca a doença, você não vai mais chegar e falar, eu já estou com uma dor aqui, os outros, tudo com dor. Fala, pô, meu, com dor, larga você besta desse jeito, sua anta, por que está assim? Você não tem vergonha, não? Por aí. Se corrigirmos nossas falhas e vivermos em harmonia, a doença nunca nos assaltará. A doença nunca será erradicada por meios materialistas, pela simples razão de que em sua origem a doença não é material, ela não é material. Então o que acontece? Você vai para meio só materialista, você cura uma coisa, daqui a pouco estraga a outra, aí melhora aquela, estraga a outra, aí melhora aquela, estraga a outra, você fica só nesse zigue-zague e não consegue resolver.
A doença é o resultado do conflito entre a mente e a alma. Quando você se nega a você mesmo, você fica doente. Quando você fica fingindo ser quem você não é, você fica doente. Quando você não se dá liberdade, não dá liberdade aos outros, você fica doente. Nossa, já? Já. Bom, gente, a palestra acabou. Mas eu quero apresentar para vocês o curso de florais, se alguém quiser fazer, tá? Esse é o curso mais completo do Brasil em florais de bar, que você vai aprender, sim, a ser um especialista, um expertise em florais. Ele é dividido em 3 níveis, tá?